Começamos mais um Estúdio ao Vivo, hoje comigo, Marcelo Ribeiro, porque o entrevistado da noite é o titular deste programa, Luiz Fernando Marco. Fernando, que tal essa cadeira? Essa cadeira é extremamente desconfortável. Eu não queria estar aqui, entendeu? Tu sabe que tem um motivo de eu estar aqui, né? Porque, na realidade, o programa ele completa 1 ano de vida. Certo. E aí alguém teve a ideia de fazer uma entrevista comigo. Aí eu tô aqui sem saber o que fazer, entendeu? Porque o meu papel nesse programa é entrevistar, não ser entrevistado, né? Então, Deixa eu te ajudar então, Fernando. Vamos perguntar, me diz uma coisa, tu é daqui de Novo Hamburgo mesmo? aqui de Novo Hamburgo mesmo. Músico desde sempre? Músico desde sempre. A bem da verdade, assim, eu comecei a tocar violão com 14 anos na igreja. Né? Qual igreja, Fernando? Igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular. É uma igreja que eu entrei, fiquei até os 23 anos, e assim, foi automático. Eu entrei na igreja e 6 meses depois eu estava tocando na banda da igreja. Sendo que quando eu entrei eu não sabia tocar. Então é uma coisa assim, parece que eu fui picado por alguma, né, foi algum vírus, alguma coisa assim, que eu me descobri músico ali naquele meio. Mas a tua vida de músico, ela não ficou só na igreja. Depois Não. É uma grande virada. Fala pra gente desse momento. Da virada, não vamos falar dessa igreja, porque a virada foi complicada. Agora, o lance da igreja, assim, porque uma série de músicos, uma boa parte dos músicos que a gente vê por aí, começaram na igreja. Começaram a tocar violão na igreja, e principalmente música gospel. Sim. Ela tem uma coisa de contemplação, de envolvimento emocional, porque tu pode ver num programa de igreja o pessoal lá está de olhos fechados, entendeu? Mais ou menos como aquele cantor romântico que fecha os olhos, né? Que ele está lá Então é um momento de introspecção. Canta-se com verdade. Porque tu acredita naquilo, sabe? Tu acredita que naquele momento tu tá entregando o que tu tem de melhor de ti para Deus, né? Tu tá fazendo uma oração cantada. Então, e a Bíblia diz que o Deus se agrada dessa música, né? Então, tu tem Os salmos são músicas. Os salmos, os 150 salmos na Bíblia músicas. evangélica e os 151 na Bíblia católica, nada mais são do que músicas, né? Tu tem o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, o livro de Salomão, que também é uma poesia, né? Do casal, do homem e da mulher. Então, tem muito esse aspecto, assim, que é uma coisa de inspiração, então, é legal, sabe? E tu sentia assim, enquanto músico? Tocando na igreja, sim, sentia assim como instrumento de Deus. Eu me sentia assim forma. na época, né? E aí, o que foi que aconteceu, Fernando? Não, daí eu saí da igreja. Conta pra gente. Aí eu passei a adolescência toda ali na igreja, até os 23 anos. Claro, depois dos 23 eu teve alguns períodos ali que eu voltei, né? Era intercalado. Eu ia num grupo de jovens, numa igreja, aquela coisa toda, participava, né? Mas talvez não com a intensidade que foi nesse período da adolescência ali, né? Foi bom, sabe? É tudo experiência, né? Eu acho legal aquelas pessoas assim que tem aquela coisa planejada, né? Eu nasci para ser tal coisa, eu vou ser tal coisa. Tem pessoas que nasceram para ser professor, pessoas que nasceram para ser, né? Eu nasci para ser nada, tu entende? Ou alguma coisa, mas até agora eu não sei bem o que eu, sabe? Qual é a minha função na face da terra. Eu acho que é fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui, batendo papo, conversando, que isso eu tenho desenvoltura, sabe? As pessoas gostam disso. Está funcionando então... bem, né? Está sendo bem recebido. Sim, está funcionando bem. É um trabalho que está sendo bem. Então tá bom. Acredito que sim. Mas o teu trabalho depois da igreja, tu tocavas em bar, tu tem um trabalho autoral, tu sabe que quando tu está na igreja, tu só pode tocar música da igreja. Sim. Se tu é músico gospel, tu não pode cantar música do mundo, que eles chamam, entendeu? E muito embora essa musicalidade ela estava muito latente, ela estava muito... eu me sentia culpado por cantar, por exemplo, uma música do Raul Seixas. Porque o Raul Seixas tinha uma coisa lá do diabo, do não sei o quê. Quando eu fiquei sabendo que teve um cara que estava pronto para se matar, para se suicidar, e ele ouviu da rádio da vizinha cantando Tente Outra Vez, do Raul, ele desistiu, sabe? Quando eu vi um documentário do Raul Seixas, em que
as filhas dele, muitos anos depois da morte dele, fizeram lá uma reportagem sobre o Raul. E as meninas choravam com saudade do pai. E aí vídeos do Raul, da convivência deles com os filhos, porque muito é uma coisa de mídia, entendeu? Uma coisa ali da imagem que passa, que era maluco. E de fato, ele usou muita droga, ele fez muita loucura, né? Mas ali tu vê um pai responsável, um pai carinhoso. Mas eu acho que esse aspecto é interessante, porque se a gente for analisar a história de quem faz sucesso na música, principalmente no rock, é a história de um grande drogado, de um cara que não estava nunca sóbrio, e não se produz dessa forma. Não. Isso não é absolutamente verdade. Não tem como tu produzir artisticamente, porque isso dá trabalho, isso é um trabalho. Né? Mas é um trabalho árduo. Exato. É um trabalho árduo. Até, tipo, eu gravei o meu primeiro CD, que é o Músicas Próprias. Isso do teu trabalho. Isso a gente quer saber também do teu trabalho. Nesse período da igreja teve meu trabalho autoral, o gospel. Né? Daí a gente fez uma banda lá, que o nome da banda era Companhia Vital, mas todo mundo chamava de Religião Urbana. Religião Urbana. Muito parecida a minha voz, com a voz do Renato Russo, aquela coisa toda. Mas depois que eu saí da igreja, o trabalho de composição continuou. E continua até hoje, sabe? E é uma coisa assim que também eu não sou aquele compositor que, tu chega no meu, cara, faz uma música sobre refrigerante. Eu digo, não sei fazer. Mas é uma coisa que parece que vem assim, e vem a música, a letra na hora. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu sento, escrevo e deu. Tu guarda na memória alguma coisa dessa época da igreja? Várias coisas. Consegue mostrar claro, pra gente? Sim, sem dúvida. Isso aqui, por exemplo... No improviso, gente. Sem combinar. Existem nessa vida horas de tristeza, instantes de angústia, medo e incerteza. Você ainda tenta buscar algum alento em minutos de alegria que passam num momento. Mil filosofias agradáveis, teorias inquestionáveis. No fim de tudo, nada convincente. Viver chega a ser deprimente. Mas eu tenho a resposta, eu tenho a solução. É Jesus que vive e reina no meu coração. Eu tenho a resposta, eu tenho a solução. É Jesus que vive e reina no meu coração. Era isso aí. As letras eram assim, entendeu? Sim. Com uma pegada mais rock, era um trabalho mais, digamos, eles chamam de evangelístico, né? Sim, era a música que tu ia levar a Jesus para as pessoas. Sim, e até do ponto de vista, para o gospel, um pouco irreverente até, com uma linguagem um pouco mais próxima do... isso aí. Até porque quando a gente tocava, a galera vinha muita galera, muito jovem, muita gurizada, né, nessa época. O período que passou ali, enfim, né? Passou. E o que veio depois? O que veio depois é o seguinte, quando deu assim o cisma, né? Teve o cisma, o grande cisma lá da Igreja Católica que se separou do Oriente, né? Eu tive esse cisma, assim, que comecei a analisar uma série de coisas, assim. A minha visão em relação à igreja hoje, eu acho a igreja evangélica extremamente preconceituosa, né? A igreja hoje é um antro de pessoas de direita. Nós temos uma bancada evangélica que é extremamente clientelista, sabe? Eu não coaduno com esse tipo de comportamento, sabe? É uma igreja que ela discrimina, sabe? Ela discrimina muito, principalmente nessa questão de gênero. Ela tem uma posição irredutível em relação ao aborto, e eu acho que não se deve largar o aborto assim como se diz a banguto, entende? Sim. Vamos liberar geral o aborto, não é isso. Sim. Mas no Uruguai o aborto foi legalizado e 30% das mulheres não abortam, porque elas têm todo o acompanhamento psicológico, né? Sim, daquelas que no primeiro momento estão predispostas a abortar, predispostas a abortar e convencidas do contrário. Depois pensam, não abortam. Outra, tu tem um tratamento de política pública de saúde, não é que nem hoje que é clínica de fundo de quintal, colocando a mulher em risco. E jamais eu não tenho opinião nenhuma em relação ao aborto, até porque eu não tenho útero, né? Então eu não sei como é que eu não sei como é que funciona a cabeça de uma mulher, entendeu? Então, daqui a pouco exatamente, eu não sei, teria que ter uma mulher para... Mas a princípio são essas posições, porque o problema, eu acho que o grande problema da igreja, e de todas as igrejas, é que elas vivem em cima de verdades, né? Tu tem uma igreja católica hoje que o mesmo rito de 300 depois de Cristo do Constantino lá continua até hoje a mesma coisa. Os dogmas. Né? Os dogmas, questão dogmática. Eu acho isso um saco, tu entende? Eu acho que tudo é relativo, sabe? Que
a grande verdade absoluta, incontestável para ti, não pode ser a mesma verdade para mim, entendeu? E na realidade é legal tu viver nesse mundo de incerteza, sabe? De dúvida. Porque a partir da dúvida que tu lança o debate, a partir da dúvida que tu mudas de posição, né? Acho que é por aí. Não sei se é isso, né? O que tu acha? Ah, não, eu sou entrevistado. Hoje tu és entrevistado. Então Hoje é o que tu acha. Muito bem. Desse período posterior à igreja, a gente pode escutar alguma coisa que seja tua? Cara, quando eu saí da igreja, eu fui meio saído da igreja porque me expulsaram da igreja na época, né? Mas foi por um acordo? Não foi acordo, eles me expulsaram mesmo porque eu comecei a questionar uma série de coisas lá, né? Enfim. E aí, eu entrei em depressão, né? Fui para casa e eu passei o período mais produtivo da minha vida. Porque ali eu descobri Jean-Paul Sartre, eu descobri um cara que salvou a minha vida, que é o Carl Gustav Jung, né? Muito do que eu... Isso com que idade, mais ou menos? 23, 24, 25, por ali. Ali eu me resolvi enquanto ser humano, quando eu comecei a ler o Jung. O Jung me abriu, assim, para mim. Daqui a pouco o outro vai ler Freud, o outro vai ler a Bíblia. O Jung, tudo que ele fez, tudo que ele fala, para mim até hoje faz muito sentido. Sabe? Eu me encontro muito nos ensinamentos de Jung. Mas aí eu dei uma aprofundada nas leituras de Marx, entendeu? De Marx. Consegui ler a Utopia do Thomas Morris, né? Li muito cultura beatnik, né? São Tomás. São Tomás Morris. Mas eu li também o... Santo. Santo. Santa Igreja Católica. Eu li assim como São Tomás de Aquino e assim como... Né? Sim, Santo Agostinho. Santo Agostinho, Intelectuais, né? que é o outro também, Santo Agostinho, que é o outro, que é uma base forte, assim. Mas eu gostei muito, eu gosto muito de Jean-Paul Sartre. Comecei a ler, enfim, né? Tudo que caiu eu li. E o On the Road, Jack Kerouac, as poesias do Allen Ginsberg. Alguma coisa do Charles Bukowski, não? Bukowski, para mim, naquela época, foi uma revolução, assim, né? Sabe? Cena beatnik. Isso aí tudo para mim foi uma revolução, porque daí tu entende o que aconteceu na década de 60, tu entende que foi uma mudança de costumes, a revolução, né? Que é uma coisa que faz falta hoje em dia. Hoje o mundo está muito babacalizado, está muito bundamolizado, tu entende? Ele tá muito assim, não se quebra a regra, não é que não se quebra a regra, até se quebra, mas se quebra de uma maneira muito bundona, sabe? E naquela época tinha toda uma questão, até uma questão meio individual, né? Ali teve muito do individualismo também, né? Mas o que foi o Woodstock, por exemplo, tu não tem como renegar, né? Mas, a bem da verdade, teve tudo isso, mas também teve um outro período que... Eu já estou vendo o Alex fazendo sinal, a gente vai acostumar, então o sinal tem um intervalo. Mas o que foi legal foi o seguinte, que eu também mergulhei muito na música popular brasileira, que foi a minha salvação. Fernando, como tu costuma apresentar o programa, se for o momento de chamar o intervalo, tu me avisa. Não, é agora mesmo, o Alex já está lá meio apavorado fazendo sinal. Então, em homenagem aos nossos patrocinadores, um intervalo de alguns minutos. Obrigado.